Boa tarde, então, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês por aí? Então, vamos continuando com o nosso conteúdo do Word, vendo ainda esse aplicativo. Temos bastante aulas ainda para trabalhar referente a ele, então, como pela utilidade que ele tem e pela questão com complexidade dele, então temos bastante conteúdo para estarmos vendo ainda. Hoje nós vamos então trabalhar algumas partes que são configurações da folha. São pequenas partes que a gente pode aplicar de configuração para o nosso documento em si, como a folha, a margem dela e a questão do cabeçalho e rodapé. Então, deixa eu estar compartilhando a minha tela aqui com vocês. Para vocês verem. Então, estou aqui já com o Word aberto, uma nova folha em branco, e a aba que nós iremos trabalhar é essa aba aqui, ó, aba Layout do nosso documento. O que temos dentro dela? Aqui nós temos, então, principalmente a questão da manipulação da nossa página. Então, seria as configurações que a gente aplica para a nossa página. Tem algumas coisas, que nem o texto em colunas. Eu não me lembro se a gente já viu, se eu já vi com a turma de vocês. Eu acho que não, a colunas não foi visto, né? Não, mais para frente nós vamos estar vendo. Depois eu confirmo, mas é que eu vi numa outra turma, acho que foi que a do sábado. Então, tinha trabalhado a questão das colunas. Depois a gente vai estar vendo que ela tem um pouco de questão de relação, mas ela é um pouco diferente da ordem do texto. Então, o que a gente pode alterar aqui nessa aba? Primeiro item é a margem. As margens são essa parte aqui que ficam por fora do nosso texto. Então, se eu colocar um texto demonstrativo aqui, então, coloquei o texto aqui e pode ver que ele não chega até o final da folha, porque ele respeita a margem. Quando a gente tem a régua habilitada, essa parte aqui de cima, para quem não tem, é só vir aqui em exibir e essa opção, ó, régua, que você habilita e desabilita ela. Para quem tem a régua habilitada, então vai ver que aqui nós temos um pedaço em cinza, um trecho em branco e outro em cinza, na parte superior, e na parte esquerda aqui, ó, a mesma coisa. Em cima em cinza, aqui no meio todo esse trecho em branco, e aqui embaixo em cinza novamente. Esse trecho em cinza corresponde à margem do nosso documento. E nesse botão aqui, eu posso estar alterando o tipo da margem que eu quero. Então, cada um desses itens aqui um tipo de margem. Basicamente, eu posso usar os principais são esses do meio. Então, já são margens padrões que o nosso Word fornece. Na opção estreita, pode ver que essa parte em cinza da margem já ficou menor. Moderada, ela já vai fazer um ajuste. Então, aqui ela tem, aqui ao lado direito, os tamanhos que cada uma vai ter. Superior, esquerda, inferior e direita, e a margem larga, onde aqui já vai ter 5 centímetros de margem para cada lado. Então, o texto vai ficar bem curto no meio da folha. E aqui embaixo, a margem espelhada. A margem espelhada, ela é utilizada do jeito que a gente pode fazer aqui, os livros, onde são grampeados ao meio. Então, por que tem a margem? Para nós, quando for grampear um documento, a gente abrir e a margem ser aquele pedaço que fica mais dobrado, onde a gente não ia conseguir estar lendo.
E a margem espelhada, essa opção aqui, ela vai fazer, na primeira folha, vai jogar a margem maior para o lado direito, e na segunda folha vai jogar a margem maior para o lado esquerdo. Então, porque se, por exemplo, eu pegasse duas folhas assim, e juntasse elas e dobrasse, ela ia ficar grampeada num lado. Então, sempre o lado com a maior margem ia ficar grampeado junto. Isso para quando eu fizesse impressão de, por exemplo, de um livro ou de uma apostila, onde ia ter impressão dos dois lados e elas iam ficar grampeadas toda de um lado só, para ele ser aberto. Então, ela teria mais esse uso específico aqui, somente para apostilas ou livros que seriam impressos nesse formato de frente dos dois lados e no formato de abrir, como se fosse um livro normal. Então, essa opção. Geralmente, a gente usa a margem normal, até porque vários documentos onde a gente faz a impressão, principalmente documentos técnicos, o que eles nos pedem? Nós temos normas, tipo da BNT, que a gente vai seguir as margens para fazer aquele documento. E a maioria das impressões não precisa ter a impressão dos dois lados. A gente faz a impressão num lado só. A parte de trás da folha fica em branco, somente fica na parte da frente a impressão. Então, vem a ser mais utilizada esses outros modelos sem essa daqui. Então, aqui eu só vou alterar de acordo com o que for mais útil para mim. Beleza? Segundo botão é a orientação. Dois tipos básicos e únicos que são aplicados para orientação. O retrato, que é a parte de pé da folha, e a paisagem, que ela é a folha deitada. Deixa eu diminuir o zoom aqui, para vocês estarem vendo. Então, aqui, ó, a minha folha está no horizontal, está deitada, está no estilo na orientação paisagem. E nesse primeiro item, ela está no estilo retrato, ela está nesse formato de pé. Outra opção é o tamanho. Por padrão, eu tenho dois tamanhos aqui. O carta, que é uma dimensão, e o A4. O tamanho, ele se refere à dimensão que a minha folha vai ter. Então, vai ser o tamanho que ela vai ser impressa. Existem algumas impressoras onde a gente consegue configurar o tamanho da folha. A maioria delas tem um tamanho máximo, que é geralmente o tamanho A4, A5, acho que é um pouquinho maior. Ele vai permitir uma impressão um pouco maior que o A4. Mas eu posso estar imprimindo, por exemplo, envelopes, imprimindo etiquetas e diversos outros tamanhos nas nossas impressoras tradicionais. A única coisa que eu preciso é diminuir o tamanho da minha folha. No Word 2019, ele tem por padrão dois tamanhos. Mas ao momento que eu instalo uma impressora, aqui, talvez no computador de vocês, até pode listar mais tamanhos de folha. Porque isso aqui ele pega dos formatos que estão disponíveis na minha impressora. Então, somente vai ser possível eu colocar aqui esses tamanhos. Se eu não quero nenhum desses tamanhos, dos que tem disponíveis, eu venho nesse botão aqui, ó, mais tamanhos de papel. E aqui eu posso estar colocando um tamanho personalizado. E aqui fazer a digitação. Tem bastante lugares que imprimem somente em meia folha. Então, seria uma folha de A4, uma folha normal, só que no meio. Então, eles rasgam uma folha no meio e ela fica assim, dividida no meio. Então, eu teria que modificar aqui a largura e a altura. Então, seria a largura continuaria o mesmo tamanho e eu somente modificaria a altura. 29,7 vai dar 14,8. Então, seria a metade desse aqui, em centímetros. Se eu dar um OK, pode ver que o tamanho da minha folha, ele já reduziu aqui, já o formato dela é diferente. Se eu quisesse fazer uma folha de pé, uma folha bem estreita, eu voltaria aqui em tamanho, mais tamanhos de papel, e colocaria então 29,8, que era o tamanho que estava antes, por 10,5. Então, ela já seria dobrada ao contrário.
Aqui ele já deu um problema da margem, que ele viu que a minha folha é muito estreita. Então, eu posso ignorar, só para ele salvar. Então, aqui a minha folha agora ela é bem estreitinha. Ele deu aquela mensagem porque ele viu que a minha margem, a minha folha é muito estreita. E a minha impressora talvez pode não suportar aquele tipo de tamanho. Então, volto aqui e vou voltar ao tamanho A4 normal, que é o que a gente utiliza para estar digitando. Tranquilo essa parte? Bem facinho de configurar. Esse botão aqui de quebras, a gente vai ver alguns itens dele agora e outros itens depois quando a gente for colocar a questão do texto em colunas. Ele é usado para manipular as páginas e diversos itens do texto. Se eu clicar aqui em página, ele vai criar uma nova folha para mim. Pode ver que ele criou uma nova folha aqui embaixo. Então, ele criou, estou com duas folhas, mesmo essa aqui estando vazia, aqui eu tenho uma nova folha em branco. Se eu alterar a orientação desta aqui de baixo, a da de cima também altera da mesma forma. Então, ele vai estar vinculado uma folha à outra. Então, essa alteração da orientação aqui, ela afetaria todo o meu documento. Como eu faria para colocar, por exemplo, um texto e uma folha diferente no meio? Por exemplo, eu estou fazendo todo o texto no formato retrato e quero colocar uma folha no formato paisagem. Então, eu tenho que vir aqui em quebras e usar essa de baixo aqui, ó. Quebras de seção. Aqui, ó, o título é quebras de página. Essa aqui é quebras de seção e eu uso próxima página. Então, ele tem diferença desse aqui. Ao clicar sobre esse, ele gerou a mesma folha, do mesmo modo, mas se eu vim aqui agora em orientação paisagem, agora a folha ficou em paisagem. E agora essa aqui está em retrato. Só que a partir dessa folha aqui, ó, todas as folhas que eu for criar, ou vier digitando para baixo aqui, ó, elas vão ser criadas no formato paisagem. Então, para eu voltar ao formato de pé de novo, retrato, eu teria que vir aqui novamente em quebras, quebra de seção, próxima página. Aqui ele então inseriu a nova página e essa aqui daí eu altero para retrato e ela volta a ficar de pé. Então sempre eu tenho que usar esse aqui, essa opção, se eu quero modificar, se eu quero que aquela configuração de folha fique diferente da anterior. E se eu não fizer isso, todo o meu documento vai seguir sempre a mesma configuração de folha. Isso aqui, talvez vocês usem, talvez não usem, é um conteúdo pode variar dependendo da usabilidade de vocês. Conforme o tipo do documento, vai estar precisando colocar essas informações ou não. Então, os outros itens a gente vê mais para frente. Agora, nós vamos vir aqui nessa aba Inserir. E nós vamos trabalhar com esses três botões aqui, ó. Cabeçalho, rodapé e número de página. Então, o cabeçalho, ele é aplicado, e o rodapé, das duas formas, eles são aplicados nas margens das nossas folhas. Então, eles não vão estar dentro do corpo do texto, que é essa parte em branco aqui, essa parte que a gente digita. Eles vão estar fora. Como que a gente insere eles? Um jeito fácil é dar 2 cliques aqui na margem superior ou inferior. Se eu dar 2 cliques rapidinho, pode ver que ele já me abriu a edição aqui, e agora eu posso estar criando o meu cabeçalho. Então, vamos colocar aqui. Aqui eu criei um cabeçalho para esse meu texto. Para salvar, só dá 2 cliques na folha. Então aqui está inserido esse cabeçalho, trabalho da apresentação final que eu coloquei como texto. Se eu quero colocar um rodapé, é a mesma coisa. Venho aqui no rodapé, coloco aqui o rodapé. E da mesma coisa, ele vai aplicar esse cabeçalho para todo o documento. Ó, pode ver que ele está vinculado a todo
o documento, o mesmo cabeçalho, o rodapé. Porém, tem algumas alterações que eu posso fazer nele. Se eu dar 2 cliques, pode ver que ao dar 2 cliques, ele abre uma abinha nova aqui, ó. Ele adicionou essa aba Design, que é nova. E ela é específica para as ferramentas de cabeçalho e rodapé. Então, ela só vai abrir essa aba quando eu tiver selecionado um cabeçalho ou um rodapé. Então, aqui tem as opções de inserção. Eu tenho algumas coisas que eu posso estar inserindo, como data e hora. Eu posso inserir elas aqui dentro do meu documento, ó. Ele vai ficar aqui, ele insere um texto automático. Algumas partes rápidas, que são alguns objetos, tipos de texto que ele vai carregar para mim, ou imagens, depois a gente vai ver também essa parte das imagens. E aqui do lado eu tenho algumas configurações que eu posso aplicar, tanto para o meu cabeçalho, quanto para o meu rodapé. Eu tenho isso aqui, ó, primeira página diferente. Então, ao marcar, na primeira página, o cabeçalho sumiu. Pode ver que ele desapareceu aqui e ele só vai aparecer a partir da segunda página. Isso aqui pode servir para o fato de eu não precisar colocar o cabeçalho na capa do meu documento. Então, eu faço todo o documento com cabeçalho e ativo aquela opção para na capa principal dele não precisa aparecer o cabeçalho. Então, essa opção aqui faz isso. Diferente entre páginas pares e ímpares, ele vai criar 2 cabeçalhos para nós. Então, eu vou deixar essa aqui desmarcada para ele aparecer. E diferente entre pares e ímpares, na página par vai ser um cabeçalho e na ímpar vai ser outro. Então, eu vou ativar ele aqui. Então, aqui, ó, cabeçalho das páginas ímpares, então ele está assim. Aqui na página 2, como é uma página par, ele já não tem o cabeçalho. Ele não tem mais a informação. Então, eu teria que colocar um novo cabeçalho aqui. Então, vamos colocar diferente. O que nós vamos colocar diferente? Aqui, ó, nós vamos pegar o mesmo texto, que está aqui, vamos colar ele aqui, e o que a gente vai mudar? Aqui na página inicial, vamos colocar ele alinhado para o outro lado. Esse texto aqui, alinhado para cá. Então, ele agora mudou a posição dele. E a mesma coisa, nós vamos fazer aqui para essa parte inferior, que é o meu rodapé. Cliquei em salvar. Salvar não, só dá 2 cliques. E agora a gente pode ver que na página ímpar, o cabeçalho ficou para a esquerda e na página par ficou para a direita. Se eu for inserindo novas folhas aqui abaixo, ó, a folha 3 respeita aquela do ímpar e a folha 4, que é par, vai respeitar aquela ordem que eu coloquei do lado direito no formato par. Vamos voltar aqui. Tranquilo? Entendido por enquanto? Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que queiram comentar? Tudo de boa? Então tá. E a última parte seria o número da página. Então, vim aqui em número da página e eu tenho algumas opções que eu posso definir com ele. Se é no início da folha, se é em cima, no fim, vai ser na parte de baixo, ou nas margens, que vai ser do lado. Se eu colocar, por exemplo, um de margem, vamos achar um aqui. Este aqui, ó. Pode ver que ele apareceu o número 1 aqui, ó, na página 1. Então, ao vir na página 2, pode ver que ele não vai aparecer. Por quê? Porque ele está ativado para ser diferente. Na página 2, ele não está ativado. Aqui na 3, ele já aparece. Então, tem que vir aqui na edição da página 2, número de página, margens da página. E agora aqui, em vez de grande à direita, eu vou colocar grande à esquerda. Na verdade, teria que ser o contrário, né? Esse aqui eu coloco grande à direita. E nesse aqui dá 1, eu venho aqui, número da página, margens, e eu coloco grande à esquerda, para ele ficar do mesmo lado. Então, aqui na página 1, todo o cabeçalho está em número de página e rodapé está de um lado, no lado esquerdo, e nas páginas pares, eles estão posicionados no lado direito da folha. E aqui dentro do número de página, eu ainda tenho outras opções, tipo a formatação do número, então eu posso alterar o número da folha. Tenho o número, se eu vim aqui, eu posso
começar ele a partir de um determinado número. Então, não do 1, eu posso começar ele tipo do número 5. Pode ver que na primeira folha, então, aqui, como ele está página par ímpar, então aqui ele já começou do 5. Aqui ele vai ficar do 1. Então, eu teria que ajustar, deixar no normal, porque senão ia ficar no formato alterado. Então, como eu usei páginas pares e ímpares, se eu usar essa opção já não vai combinar. Vamos vir aqui, formatar e vamos manter esse aqui. Tranquilo. E o que mais a gente pode fazer é ajustar esse cabeçalho aqui do rodapé, ajustar o tamanho dele. Aqui, como ele aparece esse pontilhado, eu tenho esse botão aqui, ó, cabeçalho acima e rodapé abaixo. Então, aumentando, eu posso estar aumentando o tamanho do meu cabeçalho e aqui também aumentando o tamanho do meu rodapé. Ele vai ficar mais para dentro do texto se eu aumentar esses números que estão aqui. Vamos voltar ao normal, como estava antes. Beleza, está aqui certinho. Deixa eu só ver se é isso mesmo, só conferir aqui. Entendido essa parte, pessoal? Ele tem ali aquela parte das seções que o Word trabalha, talvez ela pode ser um pouco complicadinha, então depois nos outros conteúdos, como as colunas, nós também vamos estar utilizando ela, aquela parte das seções. Não, mas é isto mesmo. Então tá. O conteúdo, esse conteúdo aqui de hoje é bem rapidinho. A atividade também é um pouco mais curta, que talvez como alguém pode ter alguma dificuldade, é mais para inserir um cabeçalho ou fazer as configurações, daí eu fiz um pouco mais curto essa parte aqui. Eu vou passar lá no grupo de vocês, então, o link da atividade para vocês praticarem. Deixa eu ver aqui. Está ali no grupo de vocês essa atividade para vocês fazerem. Eu vou passar também, acho que dá de enxergar lá, a imagem é bem grande. Então, ele tem umas perguntinhas que vocês vão estar respondendo, 3 perguntinhas, 2 de resposta e uma verdadeira e falso, e a outra é um pequeno texto, onde vocês têm que aplicar o cabeçalho, rodapé, número de páginas e os marcadores. Bem tranquilo de fazer. Joia?